Essa semana, depois de um ano de enrolação e de tomar um pé na bunda do Ancelotti, a CBF finalmente definiu um novo treinador da seleção brasileira e será Dorival Júnior. Mas será que ele realmente era a melhor opção para trazer o Hexa para Canarinho? Tem gente que diz que sim e tem gente que diz que não. Mas na real, qual seria a formação do Dorival na seleção? Como a seleção dele iria jogar? Quais jogadores ele iria convocar e enviar a campo? E é claro, será que a treta dele com o Neymar poderia influenciar para o Neymar não ser mais convocado para a seleção? Eu estou sentindo uma treta! Tudo isso eu te respondo e te apresento hoje aqui nesse vídeo, então fica até o final, pois hoje eu vou te mostrar se o Dorival realmente era ou não a melhor opção para a seleção. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e seja muito bem-vindo a mais um Delador FC. Primeiro eu quero falar de algumas pessoas que não gostaram dele ser o novo técnico da seleção, mas pelo motivo errado. Obviamente eu estou falando dos torcedores do São Paulo, que estão até inclusive chamando ele de traíra em alguns casos. Mas na minha opinião isso é muita ingratidão do torcedor. O Dorival vive o melhor momento da sua carreira praticamente, chegou no São Paulo todo cagado e ainda conseguiu ganhar um título inédito da Copa do Brasil. Ele sai como herói, independente do que eles digam, e é claro, ele está realizando um sonho que praticamente todo treinador brasileiro tem, que é treinar a seleção. E assim, eu vejo gente falando que ele vai largar um São Paulo todo arrumado, que já está pronto para brigar por títulos novamente na próxima temporada, para assumir uma seleção toda bagunçada, onde ele vai ter um trabalho muito complicado de arrumar. Mas vamos ser sinceros, o São Paulo que ele pegou na época também estava muito bagunçado, e eu inclusive achei que ele demoraria mais para conseguir arrumar o São Paulo e ganhar títulos. E aí que entramos no ponto da situação, o motivo da escolha do Dorival, que na minha opinião é até óbvio. Nós já perdemos um ano de ciclo da seleção esperando o Ancelotti. Já se foi praticamente um ano de preparação perdido e não dá tempo de ficar apostando. E o Dorival já mostrou tanto no Flamengo quanto no São Paulo que ele entrega resultados e melhorias rápidos aos times que ele comanda. Nesses dois times ele assumiu depois dos campeonatos estaduais, ou seja, ele não teve uma pré-temporada e ainda assim ele conseguiu trazer resultados e até títulos em times que vinham de trabalhos bem duvidosos, para não falar horríveis. No Flamengo em 2022 ele mudou a cara do time, ele conseguiu encantar rápido a torcida e ganhou apenas uma Copa do Brasil e uma Libertadores no final do seu ciclo. No São Paulo nem se fala, ele assumiu um time que caiu nas quartas de final do Paulistão para o Água Santa. Ele assumiu um time que estava todo bagunçado, conseguiu arrumar um time que vinha de 10 anos sem ganhar um título de expressão a nível pelo menos nacional e conseguiu ganhar uma inédita Copa do Brasil, vencendo no caminho Palmeiras e Corinthians, dois grandes rivais, e ainda vencendo o Flamengo que tinha chutado ele no começo do ano. Então assim, foi uma campanha maravilhosa do São Paulo e o Dorival Júnior foi lá e mostrou por que ele tinha se tornado um técnico tão bom e ainda deu um chupa na cara do Flamengo, que mandou ele embora e só se lascou na temporada. Como eu disse, o Dorival consegue entregar trabalhos muito rápidos, consegue entregar melhorias e resultados rápidos, e hoje o que a seleção mais precisa é de um técnico que consiga fazer isso. Eu vou te dar um exemplo dele no Flamengo, porque eu acho isso muito interessante. Quando ele chegou no Flamengo, ele precisava arrumar a casinha, o Flamengo estava passando por dificuldades. E normalmente um técnico chega no time e começa arrumando da defesa para depois ir pro meio, para depois resolver o problema no ataque. Pois no Flamengo o Dorival começou diferente. Primeiro ele começou arrumando a casinha no ataque. Por mais que o Flamengo tomasse muitos gols, ele percebeu que o Flamengo precisava começar a fazer mais gols e não a tomar menos gols. Então ele primeiro foi lá, resolveu o problema no ataque, trazendo uma solução que foi colocar o Pedro junto com o Gabigol, jogar com dois centroavantes, coisa que muitos técnicos passaram pelo Flamengo e não tentaram. Ele foi lá, fez isso, e o Pedro inclusive foi eleito o melhor jogador da América aí, nessas campanhas maravilhosas do Flamengo de Copa do Brasil e Libertadores. Ele foi o grande destaque ofensivo do time. E você talvez diga, a seleção tem excelentes nomes, tem excelentes atacantes, o problema está na defesa. E sim, eu concordo com você, eu já disse aqui nesse canal que eu acho que o maior problema da seleção brasileira hoje é a sua zaga. Mas vamos ser sinceros, o Brasil tem nomes excelentes. Praticamente os maiores craques do mundo hoje são da seleção brasileira. Nós temos o Vini Júnior, temos o Rodrigo, temos promessas como o Vitor Roque, como o Endrick, como o Marcos Leonardo. Temos também o Neymar, temos excelentes nomes ali de ataque no Brasil, mas a gente não consegue fazer tantos gols quanto se imagina. A seleção brasileira hoje não faz tantos gols e não cria tantas boas jogadas como se esperava. A gente não tem uma seleção para passar tanto sufoco assim, para fazer mais de um gol em seleções como o Peru ou Venezuela ou até mesmo a Colômbia.
E a nossa seleção passou muito sufoco e não conseguiu fazer gols em seleções como a Argentina e Uruguai. Então hoje eu acho que a seleção precisa resolver o problema no ataque, porque tem peças muito boas, mas não está conseguindo render ofensivamente o que se espera dessas peças. A defesa, sinceramente, eu acho que já mudaria e melhoraria muito só de trocar alguns nomes. E com o Dorival, alguns nomes até diferentes e muito interessantes devem chegar na seleção. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Tem o João Gomes, que se eu não me engano jogou com ele no Flamengo aí em 2022, que é um volante muito interessante e deve sim ganhar oportunidades com o Dorival na seleção. Temos também o Beraldo, um excelente zagueiro que trabalhou com o Dorival nesse último ano aí no São Paulo, foi um dos melhores zagueiros aqui do Brasil, conseguiu a Copa do Brasil, já chegou no PSG se destacando e se tornando titular, então ele provavelmente deve ganhar oportunidades com o Dorival na seleção, até porque o Dorival já conhece ele muito bem, e um jogador que não chegou a trabalhar com o Dorival, mas eu acho que deve ganhar chance na seleção também, é o Murilo, ele é um excelente zagueiro, vem se destacando bem na Inglaterra, assim como o João Gomes, e ele parece ter um estilo que o Dorival gosta muito. Ele é aquele tipo de zagueiro que sai bem da área, que consegue ajudar a armar. E o Dorival parece gostar bem de zagueiros desse estilo. Então eu acho que o Murilo também deve ganhar bastante chances. E fazendo uma dupla com o Beraldo aí na seleção. O que para mim já melhoraria muito na defesa, já tirando esses caras muito acomodados que a gente tem ali. Outra coisa que me agrada muito no Dorival é ele não ter um apego tático. O Flamengo dele em 2022 e o São Paulo de 2023 jogavam de formas bem diferentes. Inclusive o São Paulo em 2023 mudou bem a sua formação e se adaptou bem à chegada do Lucas Moura. Ele mudou o time para conseguir encaixar o Lucas Moura e isso deu muito certo, porque ele não tem aquele apego tático de querer jogar sempre na mesma tática, como por exemplo o Diniz da vida. Tem técnicos, por exemplo, como o Pioli do Milan, que tem apenas uma tática e apenas isso, ele não muda nem nos próximos jogos e nem no decorrer dos jogos ele tende a mudar muito e eles acabam se tornando muito manjados e logo eles começam a tomar seus nó táticos. Já o Dorival, ele muda bem o seu time, se ele se complica no jogo, ele não tem problema nenhum em mudar totalmente a sua tática para tentar sair e reverter a situação. E ele inclusive não tem problemas de mudar a sua formação, a sua forma de jogar de um jogo para o outro, o que torna ele menos previsível e mais completo. Afinal, em Copa do Mundo, jogo de mata-mata, em jogos únicos, nada melhor do que você saber mudar o seu time taticamente, saber que se ele está mal, você precisa mudar. Eu te dou um exemplo mais recente da Argentina. A Argentina estreou na Copa do Mundo e perdeu para a Arábia Saudita e acabou fazendo mudanças, como por exemplo o Enzo Fernandes e o Julián Álvares se tornando titular no lugar de outros jogadores. E isso foi virada de chave para que a Argentina fosse de um time que começou estreando na Copa, perdendo para a Arábia Saudita, para ser a grande campeã, vencendo a atual campeã, a França. Enquanto, por exemplo, o Tite não se tocou que o Paquetá não estava rendendo como segundo volante e que as nossas laterais estavam tendo muitos erros bobos. Logo, a primeira vez que a gente encontrou um time melhor arrumadinho na Copa, a gente acabou tomando na Jabiroca. Tem gente, obviamente, contra a ideia, tem algumas pessoas que aparentemente esperavam Guardiola na seleção brasileira, e como, por exemplo, eu vi no Sport TV, se eu não me engano, uma tal de Ana Thaís Matos comparando a chegada do Dorival com o 7-1, como se fosse uma decepção de mesmo nível. Você é maluco, é? Ou você é idiota? O Dorival, na minha humilde opinião, nesse momento era a melhor opção brasileira, talvez sem ser ele, só o Renato Gaúcho fosse o nome que me agradasse, para conseguir trazer resultados rápidos, conseguir arrumar essa seleção. Afinal, a gente só tem 6 meses para a Copa América, a gente precisa de um cara que já chegue e consiga, em pouco tempo, resolver muitos problemas dessa seleção. Dorival, inclusive, ganhou 2 Copas do Brasil, que eu me arrisco a dizer que é a Copa Nacional mais disputada do mundo, e ainda ganhou uma Libertadores. Em ambos os trabalhos, sem ter uma pré-temporada, sem participar do mercado, sem escolher os jogadores que ele achava o melhor para a formação dele. Eu acho o Dorival uma excelente escolha, inclusive na frente dele eu só colocava o próprio Ancelotti e o Abel Ferreira, mas como técnico brasileiro eu acho que ele era a melhor opção e pelo menos a gente mantém a tradição de sempre jogar a Copa com um cara já de casa. E aproveitando que eu falei sobre a Copa América, eu já deixo aqui o meu pedido, o meu comentário, a minha opinião, entenda como quiser. Mas não cobrem do Dorival Júnior uma Copa América esse ano. Por favor, entendam e não peçam a cabeça dele se o Brasil não for campeão da Copa América, porque esse campeonato em si já está, vamos dizer que entre aspas, descartado para a seleção brasileira. Se ganhar tá excelente, mas enquanto outros técnicos tiveram no mínimo 1 ano de preparação, o Dorival vai ter 6 meses. Para você ter uma comparação, o técnico da Argentina vai estar há 6 anos no comando, enquanto ele joga a Copa América com a Argentina, enquanto o Dorival vai ter 6 meses de preparo.
É uma diferença muito grande para a gente chegar na Copa América e já cobrar esse título do Dorival, sendo que ele vai ter, sei lá, 6 a 10 jogos no máximo para treinar a seleção e escolher o melhor time para jogar a Copa América. Eu já disse aqui no canal e eu falo de novo, a Copa América infelizmente é muito difícil, mesmo que fosse o Ancelotti chegando, seria muito complicado de ganhar ela. Inclusive, se a gente chegar na final já é um baita de um trabalho, porque conseguir fazer o Brasil evoluir e conseguir bater pelo menos de frente na final, como por exemplo a Argentina campeã do mundo, ou um baita time do Uruguai que vem fazendo uma boa campanha nas eliminatórias, já seria um trabalho digníssimo, já mostraria uma evolução muito boa. Não cobrem o título, mas óbvio, cobrem um bom futebol na Copa América para pelo menos chegar longe. Se a gente não ganhar a Copa América, será lógico, a culpa é da CBF, que teve tempo suficiente para buscar outro técnico lá no começo da temporada, logo depois da Copa do Mundo. Seja o Dorival Júnior ou seja outro cara, dava para a gente ter tido um tempo muito maior de ciclo para se preparar para a Copa América. Mas a CBF preferiu ficar atrás do Ancelotti, assim como eu fico atrás da minha love da academia. Eles só deram um amém no story e ficaram esperando que o Ancelotti desse uma resposta. Sobre como a seleção do Dorival vai jogar e se comportar em campo, eu vou ser bem sincero, eu acho muito difícil de cravar. Tem jogadores que eu tenho uma noção, eu acho que ele vai levar para a seleção, como eu falei do Beraldo e do Murilo, mas o Dorival é um cara muito versátil, ele pega o que ele tem e trabalha com o que ele tem de formas diferentes. Então, é muito difícil eu cravar que ele vai chegar ali e jogar, por exemplo, num 4-2-3-1, sendo que ele é um cara muito versátil, ele pode jogar em várias formações, formações com 3 zagueiros, formações com 2 centroavantes. Então é muito difícil cravar como a seleção vai jogar, qual a tática que ele vai usar e até se cravar se ele vai usar uma mesma tática ou se ele vai ficar alternando independente do adversário. Mas eu confesso que a forma como ele jogava no Flamengo me agrada muito, eu acho que funcionaria muito bem pela seleção. Essa formação com praticamente 4 atacantes aí seria muito interessante, quem sabe a gente não repita o que a gente teve em 2002, 2006, com a seleção jogando aí com 4 jogadores de ataque muito ofensivos. E o Dorival me parece que atualmente ele é um cara que saberia lidar bem com esse tanto de grandes nomes que ele tem aí. Ele tem jogadores como o Vini Júnior, como o Rodrigo, e também tem outros jogadores muito bons chegando, que estão surgindo no futebol, como o Vitor Roque, como o Marcos Leonardo, como o Endrick. Tem outras estrelas de outras posições, como o Neymar, como o Paquetá. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Casemiro, tem outros jogadores aí aparecendo, então eu acho que ele vai saber lidar bem com esse tanto de nomes grandes e estrelas que ele tem em mãos. Afinal, no Flamengo estava cheio de estrelinha, ele conseguiu lidar bem com isso. Inclusive, o Dorival já afirmou recentemente que ele vai levar muitos jogadores aqui do futebol brasileiro, muito mais que estavam se tendo indo para lá, para ter oportunidades na seleção. E eu vou ser bem sincero, eu já disse isso no canal e eu volto a dizer, eu não sou tão a favor dessa ideia. Levaram uns 2 ou 3 destaques que podem ser bons reservas para entrar, mudar o jogo. São jogadores menos conhecidos, então o outro time não vai ter estudado tanto eles. Eu acho legal. Mas ficar levando jogadores que já falharam na Europa, como por exemplo o Gabigol, por exemplo o Gerson, até o Arana, eu acho que não vale a pena. Esses caras já mostraram que a grande nível europeu, contra os melhores jogadores do mundo, eles não conseguiram render. Então por que na Copa do Mundo, enfrentando esses mesmos caras, talvez eles fossem render como titular? Então essa é a minha opinião, eu vou continuar mantendo ela, infelizmente, mas hoje eu acho muito difícil você ficar levando tantos jogadores de solo brasileiro, porque hoje os nossos melhores jogadores estão na Europa, raras exceções como jogadores de destaques como o Endrick, que ainda vão ir para a Europa. Uma coisa bem nada a ver, mas que eu vi um idiota ou outro falando, afinal idiotas a gente está recheado no mundo, foi falando que o Dorival só teve 2 bons anos, que ele nunca teve temporadas tão excelentes e estão levando ele só por 2 temporadas. Mas vamos ser sinceros, a vida do técnico é essa, ele vai evoluindo e melhorando. Se ele tá na melhor fase dele, é na melhor fase dele que a gente vai levar ele para a seleção. O técnico não é como um jogador de futebol que, quando ele vai chegando a uma certa idade, conforme ele vai envelhecendo, ele vai decaindo de nível. Não, o técnico, na verdade, pelo contrário, quanto mais tempo de carreira ele tem, melhor. Se o Dorival, há 10 anos atrás, não era o que ele é hoje, é porque nesse meio tempo ele foi estudando, ele foi aprendendo, ele foi evoluindo. É isso que se espera de um técnico. Não é à toa que a maioria dos melhores técnicos do mundo já tem cabelo grisalho ou são carecas. Eles vão evoluindo e amadurecendo com o tempo. É difícil você pegar um cara muito novo que já dá certo logo de cara. Ele vai ter que ter um período de experiência, vai quebrar a cara muitas vezes até ele se tornar um bom técnico. Então,
Se hoje o Dorival teve 2 excelentes anos, se hoje ele é um cara completo a ponto da gente levar ele para a seleção, é porque há 10 anos atrás, quando a gente não considerava ele bem, ele foi estudar, ele foi aprendendo, ele foi melhorando. Hoje o Dorival não é aquele mesmo cara de 10, 12 anos atrás que a gente viu em outros times como o Santos e São Paulo. Óbvio, tem técnicos que acabam ficando ultrapassados e parando no tempo, como por exemplo o Luxemburgo. Você é safado, você é moleque, Mas não é o caso do Dorival, a gente vê pelos trabalhos recentes dele o quanto ele estuda, o quanto ele tenta mudar, o quanto ele tenta evoluir, o quanto hoje ele se tornou um técnico muito completo. Se antes a gente considerava ele apenas um bom técnico, hoje a gente considera ele um dos melhores do Brasil, não à toa para levar ele para a seleção. Eu particularmente tenho muita confiança e boto muita fé no trabalho dele na seleção. Não sei se o suficiente para ser hexa, mas o suficiente para entregar resultados. Falando em trabalhos antigos do Dorival, infelizmente ou felizmente, não tem como eu terminar de falar desse vídeo sem comentar da polêmica envolvendo Dorival Júnior e Neymar em 2010, na época de Santos. A polêmica, na verdade, é bem simples. O Neymar ficou pistola da vida porque o Dorival mandou o Marcel bater o pênalti e não o Neymar. E o Neymar acabou saindo de campo muito revoltado. Depois do jogo, eles acabaram discutindo. E o Dorival, inclusive, pediu para o Santos desse uma punição maior, desse uma cobrança maior em cima do Neymar. E aí, obviamente, o Santos não aceitou, eles foram pro lado da sua estrela e acabaram mandando o Dorival embora, mesmo ele tendo conquistado um Campeonato Paulista e uma Copa do Brasil naquela temporada. E assim, o Dorival já deixou isso claro em 2020, que ele com o Neymar não tem mais problemas e que ele até se arrepende dessa discussão, pois foi uma discussão de final de jogo, ele ainda estava de cabeça quente com o resultado. É uma coisa que acontece, é normal você terminar um jogo, tá de cabeça quente e acabar discutindo. E eu vou falar uma coisa que provavelmente eu vou ser muito criticado por falar isso, mas o Neymar também amadureceu de lá pra cá. E é óbvio, o Dorival já disse que ele se arrepende da treta e que ele mesmo não concorda com o que aconteceu na época, foi de cabeça quente. Mas vamos ser sinceros, isso aqui é uma prova viva de que você deve respeitar a hierarquia e cooperar aí com quem está acima de você. O Neymar discutiu com o técnico em 2010 e isso poderia custar a vaga dele para a seleção, por exemplo, na Copa de 2026, se o Dorival tivesse ficado rancoroso e não quisesse mais convocar o Neymar. Pois hoje, com o Neymar no Al Hilal, talvez ele tivesse mais poder para simplesmente não convocar o Neymar. E o Neymar, inclusive, se ele quiser terminar no seu ciclo da seleção de melhor forma possível, ganhando uma Copa do Mundo, talvez atingindo 100 gols pela seleção, ele obviamente não pode ficar dando os mesmos chiliques de moleque que ele dava em 2010. Hoje o Neymar é a referência da seleção, ele é o jogador mais velho, assim, na maioria ele é um dos jogadores mais velhos em meio a essa molecada, como o Vini Júnior, o Rodrigo, o próprio Paquetá, o Endrick, o Vitor Roque. Ele é um cara que ele tem que ser mais maduro, ele tem que ser o ponto de referência para essa molecada, e não o cara que vai ensinar eles a fazer mais errado ainda. Hoje se cobra e se pede do Neymar mais uma posição de líder na seleção, como por exemplo o Messi faz na Argentina. Ele é aquele líder em meio a tantos jovens como o Julian Álvares, como o Enzo Fernandes e até o pipoqueiro do Lautaro. Ele é aquela referência, ele é aquele cara líder que a galera admira e vai seguir ele. Eu espero que o Neymar consiga ser um líder e um ponto de referência também para essa molecada respeitar muito o Dorival, para que eles consigam entender o plano de jogo dele, respeitar, jogar direito. E o Neymar não pode ficar dando chiliques se o Dorival escolher outro jogador para bater o pênalti. Afinal, em 2026, talvez a tendência é que o Neymar não seja um grande nome da seleção. Talvez seja o Vini Júnior ou o Endrick. Então, eu espero que o Neymar tenha essa atitude de líder, seja um cara mais maduro e que ele possa ser importante no ciclo do Dorival como um líder, como uma peça mais madura em meio a tantos jovens que precisam de um cara maduro também na seleção. Assim como o Neymar teve caras mais experientes na geração dele, mas que já estavam aposentando, como o Ronaldo Fenômeno e o Ronaldinho Gaúcho. Eu espero o Neymar bem maduro, eu espero uma parceria muito forte entre Dorival, Neymar e a seleção. E eu já deixo aqui, eu desejo muita boa sorte para o Dorival, que ele possa nos trazer muita alegria vestindo aí o manto de técnico da seleção canarinho, que a gente possa ganhar muitos jogos contra a Argentina e Uruguai e que o principal, a gente possa conseguir o Hexa em 2026, possa fazer uma excelente Copa e sair de lá com a taça na mão, pois é isso que todo mundo quer, é isso que nós brasileiros esperamos de qualquer técnico que chegue na seleção. A gente pede única e exclusivamente o título da Copa do Mundo. E você, o que você achou dessa escolha? Você acha que vai dar muito bom? Acha que dá para sonhar com o Hexa? Ou você acha que essa foi uma péssima escolha e a gente vai passar vergonha na Copa do Mundo? Deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente.
E se você quiser saber qual eram as outras opções para a seleção brasileira de técnico fora do Dorival, eu vou te deixar um card aqui em cima, em algum canto aqui, para você clicar e ver o vídeo aí e entender quais são as outras opções que tinham no lugar do Dorival, para você também ter uma noção se ele foi ou não a melhor opção. Muito obrigado por ter assistido até aqui, muito obrigado pelo seu tempo, ele é muito importante. Até o próximo vídeo, eu vou ficando por aqui, tamo junto!